começar a gravar. Pronto, gravando. Vamos lá. Gurizada, lembra que a gente tem conversado ao longo dos dias, né, sobre processo como um todo. E lá no primeiro momento, nas primeiras aulas, a gente falou um pouco do porquê do processo. Aí falamos dos princípios. E vamos dar sequência, né, aos atos. Então, nós falamos sobre os princípios, aquilo que norteia o processo. Aí evoluímos para competência e jurisdição. Lembrando, competência é o exercício do poder de jurisdição. Jurisdição é a ideia macro, amplitude macro. E daí, depois de competência, nós falamos de ação, teoria da ação. Aí falamos das condições da ação, que são legitimidade e interesse de agir, legitimidade ad causa, de poder ingressar com a ação, de poder sofrer uma ação, né? Nós falamos ainda também sobre os elementos da ação, que são as partes, causa de pedir e o pedido. Lembrando que o pedido ele deve ser, na verdade, imediato, que é voltado à tutela jurisdicional, imediato, que é o efeito material, ou seja, eu peço procedente de forma imediata. Então, excelência, julgue procedente o meu pedido. Beleza. Então, ali é o pedido imediato. E como procedente, o efeito disso, o pedido imediato, seria o efeito material. Julgue procedente para condenar fulano de tal a tal circunstância. E aí, na aula passada, agora que eu lembrei, ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre teorias, né? Já ia passar batido nisso aqui, sobre as teorias da ação. Show. E aí, isso acaba tornando, de certa forma, uma necessidade, não porque de suma cai muito em prova, mas é porque existem duas teorias em especial que a gente precisa tomar maior atenção. A primeira delas é a teoria vigente. Então, já adiantando, antes de abrir o material, que vai ser a teoria eclética. A teoria eclética diz que quando a ação ela foi intentada, o juiz ele deve analisar naquele primeiro momento se ela preenche os requisitos mínimos para a continuidade dela. Então, ali você vai analisar as condições no momento que o juiz recebe aquela ação. Então, ele vai olhar, vai verificar se eventualmente estão preenchidos ali a legitimidade e o interesse de agir, e se ele verificar que não estão preenchidos, ele vai intimar a parte contrária para se manifestar, a parte autora para se manifestar, e aí se a parte autora não emendar, complementar, sanar aquele vício, ele vai extinguir o processo por uma sentença terminativa. E aí lembra que a gente já falou isso também, diferença de sentença definitiva para sentença terminativa. Terminativa não enfrenta o pedido principal, definitiva enfrenta o pedido principal. Então, de acordo com a teoria eclética, ele vai analisar essas condições, esses elementos, antes de própria citação da outra parte, verificando que há algum vício. Se for possível saná-lo, ele vai intimar o autor para que faça a emenda no prazo de 15 dias. Se não for possível, então ele vai julgar a improcedência, ou então a impossibilidade de processamento daquela ação. Só que existe uma outra teoria, e essa teoria é chamada de teoria da asserção, onde o julgador, quando ele verifica a ausência dos elementos da ação em fase posterior ao recebimento, isso vai fazer com que aquela sentença, aquela análise dele, não seja uma sentença terminativa. Ou seja, não vai extinguir sem resolver o mérito. E aí lembra, extinguir sem resolver o mérito permite que o autor entre de novo com a ação. Por quê? Porque daí, naquele caso, não vai analisar se é procedente ou imprecedente. Para a teoria da asserção, quanto da ausência de condição da ação em momento posterior à distribuição, o que ensejaria era uma consequência de própria sentença definitiva, fazendo aquele julgado ali imutável, né? Então, seria uma possibilidade de coisa julgada material. Então, em espectro geral, antes da gente adentrar nas teorias, esses dois contrapontos vão ser fundamentais, porque a teoria da asserção, ela tem algumas hipóteses onde o STJ já admitiu seu cabimento. Então, por exemplo, ainda é um pouco precipitado para falar isso em primeiro semestre sobre ações possessórias. Mas lá na frente vocês vão estudar um pouquinho de ações possessórias e vocês vão ver que as ações possessórias discutem posse, né? E se você ingressa com uma ação possessória, o que se espera é que quem esteja discutindo aquilo ali, de fato, tenha a posse, né, da coisa que está em demanda.
Então, se eu falo de uma ação possessória de reintegração da posse, ou seja, eu tinha a posse daquilo ali, e aí, por algum motivo, alguém foi lá e entrou, invadiu. Então, eu tenho que demonstrar que, de alguma forma, eu sou atrelado àquilo ali. É uma das condições da proposição desse tipo de ação. E aí, então, o STJ entende que, quando da ausência de demonstração dessa prova, do exercício anterior, desse vínculo com a propriedade, então ele entende a aplicação da teoria da asserção, onde as condições da ação analisada posteriormente, a ausência delas implica no julgamento de coisa material, ou seja, por uma sentença definitiva. Mas, em que pese ter feito esse resumão, eu vou pegar e bater em cada uma das teorias para mostrar para vocês de forma mais tranquila, menos acelerada, e aí a gente vai sanando eventuais dúvidas. Lembrando que esse material da teoria da ação já está com vocês, é o material que a gente trabalhou na aula passada, tá bom? São os últimos slides. Então, vamos pegar teoria por teoria. Primeira teoria, nós vamos falar da teoria concretista. Essa teoria, ela tem um problema de premissa, que a gente chama de erro de premissa. As primeiras afirmativas dela já encontram um problema, que ela diz o seguinte, ela diz que o direito de ação é autônomo do direito material. Então, são dois ramos distintos. Mas você só vai ter direito de ingressar com uma ação se a sua demanda for procedente. Então, o seu pedido, necessariamente, ele tem que ser procedente para que você tenha o direito de entrar com a ação. Isso é complicado, porque essa análise da procedência para garantir, de fato, um direito processual é meio esquisito. Pensa, eu só vou poder ingressar com a ação se, de fato, o pedido for julgado procedente, mas e as ações que, eventualmente, o juiz tiver que fazer ali uma apreciação, uma análise equitativa, da qual não vai ser procedente, vai ser parcialmente procedente. Então, pensa que, em que pese ser direitos autônomos, para essa teoria, o seu direito de ação ele tem que ser real, concreto, com base num direito material. Isso quer dizer, basicamente, você está antecipando que você vai ganhar a demanda. Então, ela é uma teoria que ela acaba criando um ponto de divergência muito grande, porque diz que é autônomo, mas existe essa dependência sobre a procedência do pedido. Então, por isso que ela não pode, obviamente, ser aplicada. Já no caso da imanentista, a gente vai falar o seguinte, o direito de ação não é independente, então estão conjuntos. Então, o direito de ação está atrelado ao direito material. Então, o direito de processo está atrelado ao direito material, aquilo que você busca. Só que você só vai ter direito depois do dano. E aí eu pergunto o seguinte, gente, uma ação de paternidade tem algum dano? Uma ação de reconhecimento de paternidade, existe algum dano? Não existe um dano. Não existe uma lesão de reconhecimento de paternidade. Às vezes você precisa fazer uma investigação de paternidade porque de fato não sabe quem é o pai. Então, essa ideia de atrelar a um dano, que haja um dano necessariamente, ela carece de fundamento quando a gente pegar determinados tipos de ação. Então, essa premissa como regra geral da teoria da ação, do justificar o porquê da natureza da ação, também não se mostra mais adequada. Então, concretista fala que tem que ter um direito real, concreto, só tem ação se você tiver um direito de fato. Imanentista fala que o direito material ele só nasce depois do dano. Então, você só fala que é o único direito, você só pode entrar com a ação depois de sofrer o dano. A teoria abstrata, aqui ela já vai trazer uma ideia de direito real e direito processual são autônomos. Então, aqui a parte material e processual são distintos. Cada um, beleza, de uma forma. Só que ele diz que eu tenho esse direito de ação, ele é abstrato. Ele só vai existir quando eu tiver a intenção de buscar um meio jurídico. E aí, fato é, quando a gente fala dessa ideia de o direito material é abstrato, ou seja, o seu direito à saúde, ele é, de fato, abstrato, no sentido de que você só vai buscar a tutela jurisdicional se em algum momento ele for ofendido, lesado, beleza. Então, ele é abstrato, e a partir do momento que há a necessidade de que eu tenha a satisfação daquilo, a completude daquilo, aquele momento que eu preciso de uma proteção, aí eu tenho o direito processual, que é um meio da qual eu vou atingir essa tutela. Então, eu tenho o direito de ação como a possibilidade de, eventualmente, alcançar
o objetivo final do direito material. Essa daqui, ela era muito evoluída, ela já trazia resquícios do que seria de fato a teoria da ação. E aí, em certo ponto, quando a gente for falar da teoria eclética, a gente desenvolve, porque ela é chamada de eclética ou abstrata eclética. Porque ela vai pegar essa ideia da abstrata, ou seja, a partir do momento que eventualmente meu direito vier a ser ferido, eu vou poder ingressar com a ação. Então, eu tenho aqui um campo do direito material, no sentido de poder exigir algo, eu tenho aquele direito, e o meu direito de ação como abstrato, no sentido de só vou utilizar a partir do momento de necessidade. Então, isso se mantém. Só que, para que eu possa utilizar esse meu direito de processar alguém, é necessário que eu preencha algumas condições. E aí, então, a teoria eclética diz, olha, é isso. Quando você precisar salvaguardar um direito, você vai pegar e vai utilizar o direito processual. Só que para você preencher os requisitos, essas condições mínimas, o juiz tem que valorar essa hipótese de análise se preenche as condições para a manutenção daquela ação, para a proposição daquela ação. Então, ele vai receber a petição inicial e vai verificar. Tem lá os requisitos, as condições da ação? Tem. Tem legitimidade? Tem interesse de agir? Lembrando, interesse de agir é atrelado à necessidade e adequação. Quer dizer, eu preciso de uma ação para proteger aquele direito? Preciso. Se eu preciso, se eu tenho interesse, se eu tenho legitimidade, então o juiz analisa e ele vai lá e faz o quê? Ele recebe aquela petição inicial, aí ele manda citar a parte contrária. Lembra, citação só acontece no primeiro momento. A citação da ciência da existência de uma relação processual, a outra parte, a parte adversa. Então, citei, a parte sabe da existência do processo, depois todos os atos processuais que acontecem ao longo do processo são chamados de intimações. Então, citação, notifica a parte contrária da existência de uma relação processual. Intimação, depois desse primeiro momento, vai falar sobre os atos que aconteceram ao longo do processo. Tranquilo? Tô indo muito rápido, galera? Tá indo muito rápido? Oi? Tá só um tiquinho rápido, é que eu Tá. tô tentando anotar. Mas vamos me freando aí, porque essa matéria acaba que eu gosto muito de processo, então eu vou empolgando e vou acelerando. Professor, o senhor está indo muito rápido. Pronto, Washington, obrigado. Tomar uma água para acalmar, então. Isso. O senhor está indo muito rápido, professor. Show. Então, nós estamos no primeiro semestre, professor. Eu sei, não tem problema não. Eu volto quantas vezes for necessário, não tem problema não. Então, vamos lá. Bizu. Essa é a parte que eu sei que vocês gostam. Bizu de cada teoria. Concreta, diz o seguinte: só vai ter direito à ação se o seu direito que você está discutindo for procedente. Então, o seu direito tem que ser concreto, real. Tem que ser julgado procedente. Problema: como é que eu vou saber se meu direito é procedente sem antes ter a ação? Segunda teoria, imanentista. Vai falar que eu só vou ter direito de ação, de poder processar, de ingressar em juízo, se eu tiver um dano. Então, eu falava, ó, só vou poder entrar com a ação se eu tiver um dano. Então, primeira lá falando de ser real, procedente ao final, o outro só vou poder ingressar com a ação se eu tiver um dano. Professor, volta aí no direito da ação não seria independente. Independente como? Diz o seguinte. Imanentista. Imanentista. Pronto, vamos lá. Para essa teoria, não existiria um direito processual e um direito material. É como se eles estivessem juntos, um derivado do outro. Então, para a teoria imanentista, eu só vou ter o direito de ação, só vou poder ingressar com uma ação, se o meu direito material ele for lesado, se ele sofrer um dano. Ok. Entendeu? Uhum. Então, assim, aconteceu um dano. Vamos pensar um caso real. Alguém jogou uma pedra no seu carro, causou um dano. Logo, a partir desse momento é que nasceria o seu direito de ação. Só que qual é o erro aqui? O erro dessa premissa é que ela atrela a condição de dano. Mas tem ações que não precisam de dano.
Vamos pensar em uma outra? O dano moral? Oi? O dano moral? Ele diz de dano. Não necessariamente dano moral, pode ser dano patrimonial. Alguém que causou um dano à sua propriedade, a um golpe, a um contrato que não foi cumprido, inadimplência contratual, um descumprimento de dívida. Ele diz que só vai ter direito de ação depois que tiver um dano ao seu patrimônio, à sua imagem, alguma coisa nesse sentido. Só que o Washington pensa aqui comigo. E se eu quiser fazer um reconhecimento de união estável? Existe algum dano? Nenhum. Nenhum. Talvez a sua sanidade aí, tá casando, né? E mais agora em época de quarentena, acredito que todo mundo... Eu também acredito que... Reconhecimento de paternidade também. Não tem dano. Não tem dano. Entende que não tem dano? Então, como é que eu vou falar que só depois de sofrer um dano é que eu vou ter um direito? Então, nesse caso, é diferente, porque eu tenho interesse da ação independentemente do dano. Então, nesses casos, eu não tenho porquê de vincular um ao outro. Verdade os dois são separados, são autônomos mesmo. O seu direito de ação é diferente do direito de processo. Perdão, o seu direito material é diferente do direito processual. São dois ramos distintos. Então, se a primeira a gente pensou nessa ideia de só vai ter ação se eu puder ser julgado procedente, a gente já viu que isso aqui não faz sentido. A imanentista, a gente tem esse erro sobre essa questão da necessidade de haver um dano para que eu possa poder ingressar com a ação. Aí a teoria abstrata, ela já vai ser um pouquinho mais correta, Washington. Ela já vai falar o seguinte, são campos distintos, beleza? O direito de ação, esse negócio de processar, ele vai ficar no campo aqui do pode acontecer. Então, Washington pode entrar com uma ação ou não. Então, ele vai utilizar esse pode entrar com a ação a partir do momento que ele tem a necessidade para isso. Aí faz muito sentido. Faz bastante sentido essa teoria. Só que Washington, ela precisou ser refinada. Ela precisou evoluir um pouquinho. Porque imaginem vocês o seguinte exemplo. Deixa eu ver quem está online. Vamos pegar aqui. Renata. A Renata é casada com o Ramírez. Casada não, namorada do Ramírez. Você está me complicando. O marido está assistindo a aula. Ave Maria, não, então peraí. Nesse período de quarentena eu tenho que evitar conflitos. Então peraí, maridão, deixa eu casar a Ludmilla com o Ramírez. Obrigada. Então, eu peguei o primeiro nome de baixo para cima. Você fica como amante, Renata. Deus me respeita. Então, olha só. A Lud é casada com o Ramírez. É namorada do Ramírez. E o Ramírez é um namorado, assim, muito brabo. E a Lud estava lá dirigindo, tranquilo, quando o Washington bateu no carro da Lud. O Washington Barbeiro foi lá e, puf, bateu no carro da Lud. Causou um dano ao patrimônio dela. E aí a Lud pegou, conversou, tal, e aí o Washington falou, não quero pagar, não vou pagar. Aí a Lud pegou e falou assim, tá bom, me dá aqui seus dados e depois eu vou ver. Aí o Washington foi lá, deu os dados. E quando a Lud chegou em casa e falou pro Ramírez, ela falou assim, amor, não vou entrar com essa ação não. Porque vai dar trabalho, no final, sei lá se eu vou ganhar, então deixa isso quieto. Aí o Ramírez, assim, cara, poxa, indignado, brabíssimo com essa situação, foi lá e ingressou com a ação. Então ele foi lá, ingressou com uma ação, pleiteando a reparação de danos em nome da Lud. Se a gente parar para pensar na teoria abstrata, veja, ali no caso, de fato, existe uma busca de um direito material, que é a reparação do carro da Lud, existe um dano causado ao carro da Lud, e essa ação teria tudo possível a legitimar a propositura dela. Quer dizer, teria todos os elementos, porque eu tenho um dano, eu tenho ali uma condição circunstancial que permite, de fato, a busca da reparação desse dano. Só que, percebe que falta alguma coisa para a gente falar sobre ter um direito de agir? Então, Túlio Liebman, ele foi lá... representatividade. Exato. E aí, Túlio Liebman foi lá e ele pensou o seguinte, não, tudo bem. Eu tenho que, de fato, ter um direito processual e um direito material de forma independente, são autônomos. Só que
essa ideia de o direito de poder ingressar em juízo, de poder pleitear em juízo, precisa de mais circunstâncias. Quer dizer, eu preciso de condições para que a pessoa possa exercer esse direito de agir em juízo. Então, ele disse que são necessárias que sejam preenchidas essas condições e que, em sendo preenchidas, então, pode ter o deslinde da ação civil. E aí, então, nós chegamos às condições da ação, que vão ser legitimidade e interesse de agir. Legitimidade, que nós já estudamos, é quem pode pleitear em juízo e quem pode sofrer a ação. Interesse de agir. Eu tenho interesse no resultado dessa demanda? Existe a necessidade do resultado dessa demanda? Se o Washington tivesse feito um acordo com a Lud e tivesse pagando, precisaria dessa ação? Não precisaria. Então, entendendo que ao preencher essas circunstâncias, a ação pode caminhar, ter o seu deslinde, é que nasceu a teoria eclética. Então, a teoria eclética diz, são direitos autônomos, que vai permitir que esse direito de ação ele possa ser utilizado para garantir a efetividade do meu direito material. Só que para que eu possa ter esse direito de ação, eu tenho que preencher as condições. Até aí, todo mundo bem? Sim, tá aqui tranquilo. Renatinha, Professor, diga. então a teoria eclética é basicamente a teoria abstrata mais completa. Exato. Exato. Por isso que chama-se de abstrata eclética. Entendi. Ok. Entendeu? Você juntou as duas para se tornar Isso. a ideal. Perfeito. Aí agora a gente tem que analisar uma consequência jurídica disso. Professor, e se não preencher as condições da ação? O que o juiz pode fazer? Bem, se não preencher o direito de ação, não preencher essas condições, o juiz, ao analisar essa demanda, ele vai ter que decidir. Então, vamos pegar esse mesmo caso do Ramírez e da Lud. Quando o Ramírez ingressou com a ação no lugar da Lud, qual a condição da ação que não estava presente? Legitimidade. A legitimidade. Perfeito. Não consegui ver quem falou, mas é isso. Show. Quem que falou? Foi a Renata? Foi. Foi. Adriane. A Adriane? Boa. A Adriane tá aí, ó. A Adriane participando. Boa, Adriane. Obrigado. Então, não tem legitimidade. Até a gente pode falar da questão dele querer a reparação do dano, mas não tem a legitimidade. Então, o juiz, ao analisar aquilo ali, ele vai intimar a parte para falar, olha, por que você está entrando com a ação? Você não tem legitimidade. Emende-se a inicial, quer dizer, complementa a inicial, e se você não fizer isso, no prazo estipulado, o processo vai ser julgado sem a resolução do mérito. Ele vai ser extinto sem a resolução do mérito. Olha E aí, só uma então... pergunta. Oi. O Ramírez é casado com a Ludmila, né? Não, ele é namorado dela. Ah, tá. Mas se ele fosse casado, aí ele teria a representatividade, né? A legitimidade, né? Depende. Porque o patrimônio seria dos dois, né? Aí, se o patrimônio for do casal, sim. Tá. Pode ser, por exemplo, que o carro esteja no nome de um e seja adquirido posteriormente ao casamento, e aí entraria na comunhão dos dois, né? Então, teria que explicar Até na união estável, né? isso. A diferença da Professor. união estável e do casamento é a questão da relação do pacto pré-nupcial e das formalidades. Mas os efeitos jurídicos, as consequências são quase as mesmas. Diga. Se não tiver as condições da ação no início do processo, então, essa sentença em decisão de mérito é a sentença terminativa? Isso, perfeito. Deixa eu até voltar aqui para ver quem falou. Peraí. Quem que falou? Adorei esse comentário. Adriane. Show. Exatamente. Então, essa sentença, ela vai ser uma sentença terminativa, justamente porque o juiz, ele não vai decidir o mérito. Então, ele vai julgar extinto, sem resolução do mérito. Sentença terminativa. E aí nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Todo mundo está pegando esse entendimento do que seria da sentença terminativa, né, galera? Sim. Sim. Show. Então, ela termina o processo Sim. sem decidir o mérito. Ele não vai julgar se é procedente ou improcedente ou parcialmente procedente. Simplesmente encerra. Esse encerrar sem resolução do mérito permite que, eventualmente, a Ludmila, de forma posterior, possa ingressar com a ação.
Por quê? Porque não foi julgado o mérito como procedente ou improcedente. Nesse caso, extinguiu porque não tem condição dela ser processada. Então, não tem condição daquele processo seguir. Então, quando eu falo de uma sentença terminativa, a consequência jurídica dela, ou seja, o deslinde, essa extinção daquele processo, não impede que depois a parte legítima possa ingressar com uma ação. Então, se eventualmente, depois do Ramírez ter feito isso, a Ludmilla vai lá e fala assim, quer saber, amor, eu vou entrar assim com a ação. Aí ela vai lá e ingressa com a ação, beleza. Aí a Lud ingressou com a ação. Aí o juiz verificou e viu, ela é parte legítima, ela tem interesse de agir. Show, preencheu as condições da ação. Aí pegou, citou o Washington não quis fazer um acordo, apresentou a sua defesa, que é uma contestação, o juiz foi lá e julgou a lide, julgou o processo como procedente. Depois que julgou procedente, essa sentença ela tem um prazo para ser recorrida. Esse prazo é de 15 dias. Não foi apresentado o recurso pelo Washington. Acontece um fenômeno nessas sentenças definitivas, ou seja, com resolução do mérito, que vai ser chamado de trânsito em julgado e ocorrendo a coisa julgada material. Então, vamos lá para separar. Trânsito em julgado é quando acabou a demanda, exauriu-se o prazo para recorrer. Então, acabou a demanda, transitou em julgado. Ali, matou o processo, morreu. O trânsito em julgado vai acontecer tanto para a sentença definitiva quanto para a sentença terminativa. Só que a consequência dos dois vai ser distinta, por quê? Porque no caso da sentença definitiva, o juiz julgou procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Qualquer uma dessas três hipóteses. Isso, quando ele julga de forma definitiva, forma um título judicial e se eventualmente o Washington quiser discutir isso novamente, ele não pode, salvo por hipótese de ação rescisória. Mas isso é uma medida excepcionalíssima de rever um julgado. Tirando a ideia da ação rescisória, acabou esse processo, já analisou. Então, a Lud não vai poder entrar de novo com o mesmo pedido e o Washington não vai poder questionar isso daqui, salvo com a hipótese de ação rescisória. Então, a sentença definitiva, quando analisa o mérito, ela tem, primeiro, condenou o camarada a fazer alguma coisa, e a consequência processual disso é que as partes não podem propor mesma ação com o mesmo objeto. Então, isso é um efeito da sentença definitiva. Enquanto a sentença terminativa não vai fazer com que nasça esse óbice, esse impedimento. Então, você pode ingressar com uma nova ação, justamente porque ali atrás faltou algum elemento formal naquela demanda e o juiz não apreciou o mérito. Ele não julgou procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Ele extinguiu sem resolução do mérito, portanto, terminativa. Tranquilos? Todo mundo pegou isso aí? Sim, professor. No momento? Show. Se tiver dúvida, fala. E aí, então, vamos para a teoria da acessão ou teoria aceptiva. Ela vai pegar o seguinte, ela vai utilizar a teoria eclética, a teoria abstrata, e ela vai criar uma possibilidade um pouquinho diferente. Quer dizer que, se o juiz verificar depois desse momento da recepção da ação, então o juiz foi lá e recebeu a ação, tranquilo. A priori, ele verificou que havia legitimidade e a priori havia ali um interesse de agir. Só que ao longo do processo, ele verificou que não existia mais as condições que permitiram o ingresso daquela ação. Então, para a teoria da acessão, a teoria assertiva, diz que quando o juiz verificar as condições da ação depois da fase inicial do processo, nesse caso, ele não vai julgar extinguindo sem resolução do mérito. Ele vai julgar extinguindo com resolução do mérito. Professor, mas não é um absurdo isso? Porque o juiz não tem que analisar logo num primeiro momento se há condições de procedibilidade daquela ação? Concordo. Só que existem algumas ações do nosso ordenamento jurídico onde a parte
pode mostrar o interesse dela de agir, ela pode mostrar o deslinde daquela demanda ao longo do processo. E o exemplo que se tem é a questão das tutelas possessórias, ações possessórias. Eu sei que é primeiro semestre e eu não quero dificultar, mas existem ações que você vai buscar a proteção de um patrimônio, vai buscar a proteção de alguma coisa. E aí, naquele primeiro momento, você pode apresentar aquela petição inicial, o juiz verificando ali que existe elementos básicos preenchidos, depois a parte precisa demonstrar no processo que, de fato, ela faz direito àquilo que ela está pleiteando. Então, as ações possessórias são esse tipo de exemplo, que você deve, na verdade, o autor deve demonstrar ao longo do processo os requisitos atrelados à posse e propriedade. Então, você não pode discutir, por exemplo, a reintegração de posse se você nunca teve posse. Como é que você vai reintegrar algo que você nunca teve? Então, o juiz, ele, ao verificar ao longo do processo que faltou um desses elementos, da adequação, a própria necessidade da manutenção daquela ação, de acordo com essa teoria, ela seria extinta e sendo julgada procedente ou improcedente. Ok? Então, em especial, obviamente, se não preencher os requisitos, seria improcedente. E aí, por ser improcedente, você teria a resolução do mérito. Professor, essa daí embaranou minha cabeça. Vamos para as regrinhas gerais. A teoria da asserção, ela é a exceção. Porque a teoria que se vale é exatamente a teoria eclética, onde o juiz recebe, olha os elementos, as condições da ação, estão preenchidas, show, vamos continuar o processo, toca o barco. Se verificar depois, extingue sem resolução do mérito. A teoria assertiva, ou da asserção, ela é excepcional, vai acontecer de modo assim, bem exclusivo a certos tipos de ação, onde a parte deve demonstrar o seu direito ao longo do processo. Então, como são excepcionalidades, firme-se para a seguinte distinção. Teoria eclética. Condições da ação no início do processo. Se não tiver preenchido, extingue sem a resolução do mérito. Sentença terminativa. Teoria da asserção. Tem que ter as condições da ação. Mas se for verificado ao longo do processo que não tem, aí o processo extingue com resolução do mérito. Essa seria a diferença entre as duas. Tranquilo? Professor, tem como você dar um exemplo dessa teoria da sessão aí? Tem, Um exatamente. processo? Tem. Vamos lá. Você entra com uma ação de posse, de esbulho possessório, alguma coisa relacionada a esbulho possessório. Alguém invadiu a sua casa, ou você está tendo a sua posse turbada, bagunçada, o seu locador está cortando água, ou então alguém está invadindo a sua terra. Então, essas ações de posse. Para você ingressar com essa ação, você precisa demonstrar ali a questão do perigo, da ocorrência daquele fato. Então, você está lá dentro e você está imputando isso a alguém, que alguém está, de certa forma, atrapalhando a sua posse, está invadindo, ou você quer retomar aquela posse. E aí, o juiz analisa esse primeiro momento, essa ação, verifica a urgência disso, obviamente, porque é uma ação que ela tem esse caráter urgente no primeiro momento, e aí o juiz já manda citar, às vezes ele já decide liminarmente, e ele toma uma atitude. Só que ao longo do processo, você que ingressou com esse tipo de ação de reintegração, de manutenção, você precisa preencher um elemento básico. Você precisa preencher o elemento de posse, que você tinha posse para que você fosse pleitear a reintegração. Então, se você não demonstra que você tinha a posse ao longo do processo, você não poderia ter ingressado com essa ação. Então, você não teria nem legitimidade, o seu interesse de agir estaria ali, ele estaria viciado. Então, como você não poderia ter ingressado com essa ação, como você não demonstrou ao longo do processo que de fato era possuidor daquilo que está se almejando, o juiz, ao verificar que não há o preenchimento dessas condições depois dessa fase inicial, o STJ tem entendido que é possível a aplicação da asserção, ou seja, extingue a ação e julga ela improcedente. Porque o objeto dessas ações é o quê? Manutenção da posse, reintegrar a posse, impedir que alguém atrapalhe a manutenção da sua posse. E aí, então, por isso, como ela não teria o preenchimento ao longo do processo, então encerra sendo julgado improcedente. Ficou claro, Ângelo? Ficou claro. Professor, Oi.
Eu acho que tem um exemplo bom, que tem um julgado do STJ de 2014. É bem explicadinho, assim, falando que eles estão usando a teoria da acessão. Só Uhum. tô tentando Esse é o achar. lead case. Você tem ele, Adri? Eu acho que eu tenho aqui no meu celular. Ele é o leading case de aplicação Eu tenho o número aqui do... do RESP. Tem. Manda aí, que eu vou mandar lá no nosso grupo. Pode falar? Deixa eu só abrir aqui o grupo de TGP. Pode falar. 1395 3, 875 875. PE. Da onde? PE. Beleza. Show. Então aqui o RESP. Aí ele Eu vou fala, pegar, ele é bem explicadinho, assim. sim, dessa hipótese de aplicação na ação possessória, né? É o leading case. Foi o caso que ensejou, né? Esse caso é bem importante, na verdade, e que faz todo sentido do mundo, né? A aplicação dele. Ele é um julgado bem emblemático. Esse na verdade, o STJ tem vários, né? Que são emblemáticos para a resolução de algumas demandas judiciais. Beleza, eu vou pegar depois desse RESP e vou mandar para vocês. Valeu, Adri, obrigado, viu? E aí, então, olha só o bizuzinho. Eu coloquei aqui exatamente a dica de cada um dos pontos da teoria da ação. Primeiro, só tinha ação se fosse julgado procedente. O outro fala que o direito de ação só vai nascer se houver lesão de direito. Então, é o próprio direito material, eles confundem os dois, falando que é um único ramo. Depois, a abstrata pura fala que é autônomo, e aí vai dizer que pode julgar procedente ou improcedente, são separados, mas ela não atinge toda a finalidade a que se espera da proposição da ação. E aí, no caso da mista, eu vou utilizar parte dessa ideia da teoria abstrata e vou condicionar o direito de ação ao preenchimento desses elementos. E aí, se eventualmente não preencher, aí no final a demanda vai ser extinta sem a resolução do mérito. Já a teoria da acessão, aí a gente vai trazer essa hipótese de analisar as condições em fase posterior ao recebimento da ação e vai ter como consequência a extinção com a resolução do mérito. Tranquilo? O nome dela em italiano, que é da origem dela, é Teoria della Prospettazione. Beleza? Quando a gente tiver um Z em italiano, se diz Z. Então, prospettazione. Se tiver dois Zs, é som de TZ. Então, pizza. Beleza. Galera, há alguma dúvida sobre essa parte de teorias da ação? Temos alguma dúvida? Acredito que não. Só na Eles hora da até prova. Só na hora da Não, vamos prova. ver na prática ali na hora de estudar. Assim, há efeitos práticos, Nathan, sendo bem sincera contigo, a teoria eclética ela vai ser predominantemente dominante. Então, o que você precisa se ater, na maioria dos casos, vai ser sobre o preenchimento das condições da ação, de legitimidade e interesse de agir. Então, vou dar um exemplo para vocês, real, na minha turma de NPJ. A ação era uma ação de reconhecimento de paternidade, tá bom? E aí a mulher pegava e falava que o cara era pai, que tinha tido relação sexual com ele durante um período, tal. E aí os nossos alunos tinham que fazer a defesa dele. E dentre os fatos da defesa, o cara afirmava que ela tinha tido relações com outros homens naquele período. E aí a nossa aluna, ela foi lá e apresentou algo chamado reconvenção. Reconvenção é um contra-ataque que é feito pelo réu. E nesse contra-ataque, ela disse que quem eram os pais eram os outros caras. E aí, vocês que estão agora no primeiro semestre já poderiam corrigi-la. Por quê? Gente, esse cara que está sofrendo uma ação de investigação de paternidade, ele tem legitimidade para propor uma ação de investigação de paternidade? Do meu ponto de vista, não. O que mais? Eu acho que sim. Eu acho que não. Vamos lá. Dani, o que você acha? Adri, o que você acha? Ele pode propor uma ação legitimidade
para provar que ele não é o pai, mas não para falar que os outros são, que outra pessoa pode ser o pai. É essa a Eu ideia, acho que Washington. precisa saber. Olha só que interessante. Washington pegou Acho que ele bem. não tem direito, né? Exato. Ele pode se defender, ok. Mas se a reconvenção é um contra-ataque, como é que ele vai puxar um contra-ataque para falar que, na verdade, outras pessoas são os pais? E pegar e ele fazer uma investigação sobre outras pessoas? Não, uma coisa é ele se defender e falar assim, olha, tem dúvida, os outros devem fazer também, mas ele nunca pode pegar e tentar propor uma ação de investigação de paternidade de filho dos outros. Quem tem ali o direito de saber quem é o pai é a criança. Então, ele não tem esse direito para propor esse elemento de reconvenção. Então, veja, foi um erro numa petição do 10º semestre. Achei legal a aluna pensar sobre modalidade de reconvenção, mas ela esqueceu de uma coisa importante. Não há legitimidade. Então, parece que é exagero, mas, por vezes, essas teses pequenininhas, elas vão ser o deslinde para vocês matarem determinados tipos de ação. Então, isso era muito comum antigamente, quando a gente tinha no juizado especial, empresas que faziam reconvenção ou pedido contraposto, que aí em outro momento a gente vai falar, mas à época não tinha legitimidade para isso, e aí você conseguia ganhar uma ação com coisinha básica, inicialzinho, coisa bem basilar. Tranquilo? Galera, há alguma dúvida nesse momento sobre teoria da ação? Não, professor. Não? Beleza. Então vamos dar sequência, eu vou colocar agora o conteúdo da aula de hoje. Bem, o conteúdo da aula de hoje, ele vai estar atrelado à questão das partes e dos procuradores. Então, eu mandei para vocês o nosso PowerPoint. Vou aqui compartilhar. Então, entenda, aqui quando a gente fala de partes e procuradores, vão ser aqueles que vão estar, agindo no processo. E, obviamente, nós vamos falar de qual é o limite que essa demanda vai poder alcançar dentro dos seus efeitos. Como assim, professor? Se eu estou litigando, eu estou entrando com uma ação contra o Washington, obviamente que a relação entre os dois, Washington e Felipe, vai estar delimitando qual é o espaço de atuação no direito. Então, eu não posso, por exemplo, condenar um terceiro que não vai participar daquela ação. Como é que eu condeno o primo do Washington sem que o primo dele participe desse processo? Então, quando a gente fala da ideia de partes, uma parte autora e uma parte ré, é para delimitar quem vai sofrer os efeitos daquela demanda. Então, ali eu vou ter a figura do autor e a figura do réu, do requerente e do requerido. E o nosso direito em discussão vai atingir esse nicho, ou seja, aqueles que estão inseridos dentro daquele bolo. Professor, mas existem ações que são ações coletivas. Por exemplo, ação civil pública. Quando a gente fala de direitos dos idosos, direitos de um determinado grupo social. Quando a gente fala de sindicato, tudo bem. Mas perceba que ainda assim, se eu falo do sindicato dos tipos tal, do sindicato dos militares, dos policiais militares, sindicato dos policiais civis, ali eu tenho a delimitação do qual forma daquela decisão vai atingir aquele grupo. Então, vai delimitar aonde o direito material vai poder alcançar. Então, é por isso que a gente tem essa necessidade da estipulação e da individualização dos demandantes, ainda que seja por nicho, ainda que seja por grupos. Então, primeira coisa, parte. Lembre-se sempre da ideia de legitimidade. Quem pode propor a ação? Quem pode sofrer a ação? Então, as partes, elas vão, obviamente, constituir a demanda. Nós vamos ter ali partes que vão estar em polos diversos, quando a gente tiver um litígio, um conflito, mas pode ser que a gente esteja falando de jurisdição voluntária, onde as partes só vão para reconhecer um determinado direito. Quando quer um reconhecimento de uma união estável, não existe litígio entre os dois. Claro, salvo se uma das partes não concordar, mas elas podem identificar isso em juízo, isso sem controvérsia, e aí não teria nenhum tipo de problema. Ou então, quando vai fazer uma adoção judicial. E aí, a adoção judicial, a parte vai lá e aceita e quer, de fato, registrar como filho, mas precisa do apoio da justiça. Ou então, o reconhecimento de vínculo, um reconhecimento de paternidade pós-morte, depois que o pai já morreu, e fazer com que haja aquele reconhecimento. Se não tiver nenhum tipo de divergência, não tem um réu, né? Então, você vai ter participantes interessados.
Sobre os procuradores. A ideia de procuradores é quem pode representar. E aí, pensando nessa projeção de quem pode representar, nós temos que pensar o seguinte: a parte, ela pode peticionar em juízo? Bem, a resposta em via de regra é não. A parte não peticiona em juízo, ela é representada pelo seu representante legal. Então, aí nós temos o advogado, o defensor público, que vão estar atuando na ideia de detentor de capacidade postulatória, aquele que pode pleitear, peticionar em juízo. Mas você viu que eu falei que, em regra, a parte não pode? Por quê? Digamos que a parte seja advogado. Ele pode representar a si mesmo? Pode representar a si mesmo. Quando eu estiver falando de juizados especiais, e aí vamos para o juizado especial cível. O juizado especial cível, na nossa aula de competência, a gente já viu, até 40 salários mínimos pode ir para o juizado especial cível, desde que a causa não seja complexa, não demande perícia. Então, beleza. Vamos lá, até 40 salários mínimos. Mas se a causa versar sobre até 20 salários mínimos, está dentro dos 40. Até 20 salários mínimos, a parte não precisa de advogado. Então, ela pode ir no judiciário, ela pode ir no fórum, ela é atendida na secretaria. Via de regra, eles vão pedir quais são os documentos que você entende necessário para aquela demanda. A pessoa, o servidor, vai te ouvir e ele vai fazer algo chamado de redução a termo, que é basicamente escrever o que você falou para ele numa forma de petição. Então, você acabou de fazer o quê? Você acabou de peticionar. Você teve a capacidade de ir a juízo sem a representação. Claro, na prática, eu não recomendo isso, porque às vezes você vai processar uma empresa e, obviamente, a empresa vai vir com advogado, e ela vai vir toda preparada para te recepcionar com uma estrutura jurídica e você parte, às vezes, não tem o conhecimento para aquela demanda. Mas é possível, é uma das possibilidades que a gente tem. Então, ressalvar essas hipóteses, onde o direito abre a exceção para que a parte possa peticionar, via de regra, ela é representada judicialmente por meio dos seus procuradores, dos seus advogados. Professor. E aí? Oi, pode falar. No caso do estudante de direito, 10º semestre, se eu não me engano, já com a carteirinha carteirinha de estudante, né, de direito e tal, o advogado, ele pode dar os poderes para o estudante poder peticionar também ou não? Não. Depois que ele tiver a carteirinha. Não, a carteirinha que você está falando é a carteirinha de estagiário da OAB. Isso. Você pega essa carteirinha no 7º semestre, se você quiser, você vai lá, se inscreve na OAB, você vai pagar a anuidade igualzinha à OAB normal. Essa carteirinha te legitima a realização de algumas demandas, alguns atos, só que acompanhado do advogado. Então, assim, audiência de conciliação você pode fazer, você pode entrar no presídio, você pode falar com o preso, você pode pegar a assinatura do preso, você pode praticar atos, alguns deles acompanhados do advogado. Recentemente, a gente teve alguns tribunais flexibilizando para a possibilidade de sustentação oral. Só que a questão do peticionar, ela se torna um pouco complicada de assinatura sozinha. Por quê? Porque o advogado, hoje, no ambiente PJE, para você peticionar em juízo, via de regra, você precisa do quê? Do token, da assinatura digital. Digital, né? Exatamente. Então, a assinatura digital é porque eu estou sem a minha aqui agora. Mas a minha, por exemplo, é na carteirinha da ordem. Então, a minha assinatura está dentro do meu token. Ainda que meu estagiário pegue a minha carteirinha, vá lá e peticione para mim, vai estar a minha assinatura no ato que ele fez. Então, para validade formal, fui eu que assinei. Entendeu? Então, ele não vai peticionar em nome próprio. Né? Mas ele pode, por exemplo, dar carga no processo. Hoje, vocês vão pegar uma forma de atuação um pouco diferente, porque como os processos vão estar todos digitalizados, acredito que ao fim do curso de vocês, todos os processos já vão estar digitais, então não vai mais ter essa necessidade de dar carga nos autos. Porque antigamente o estagiário fazia muito isso, ia lá, dava carga, até despachar, de conversar com o diretor, de conversar às vezes com o juiz. Tem juiz que não recebe o estagiário, né? Mas alguns recebiam, ouviam, claro, de uma forma muito solícita, inclusive. E aí despachava, conversava com o juiz para que tivesse ali a sua demanda julgada de uma forma mais célere, de pudesse expor, né, presencialmente para o juiz qual era o seu entendimento sobre aquela ação. Mas sozinho, os atos são extremamente restritos, viu? Foi o Natan que perguntou, né? Isso, Natanael Cavalcante. A gente tem dois, né? É o Cavalcante e o
Aqui é o outro. Cavalcante Bernardo, isso. Show. Beleza? Beleza. Bacana. Vou prosseguir. Tá, aí eu colacionei aqui o artigo 77, em especial porque quando a gente fala de parte, às vezes acha que a parte só tem direito dentro de um processo. E a parte, galera, ela tem que também seguir alguns deveres. E esses deveres, quando não seguidos, eles podem ensejar uma punição. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, dois incisos, o quarto e o sexto, que se a parte não cumprir com exatidão as decisões que forem proferidas pelo juízo, se criar embaraço, ficar enrolando, estiver atrasando, ele pode ser sancionado. Se eventualmente ele vai lá e faz uma inovação ilegal, ele muda a coisa, ele não respeita a decisão judicial, aquilo ali causa um dano à própria justiça. Então, aqui nós vamos entrar com dois conceitos importantes: o ato atentatório à dignidade da justiça e a má-fé. Então, se o camarada ele cria uma ação que não tinha cabimento, ele só está querendo de fato dar ali o migué para conseguir burlar a lei, ele tem um ato de má-fé. O ato de má-fé, ele vai causar uma multa que vai ser revertida em favor da parte. Enquanto o ato atentatório à dignidade da justiça, criar embaraço, de atrasar, de ficar enrolando o processo, aquilo ali é ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, nesse caso, essa indenização vai ser desenvolvida para a justiça pública. Então, atos de má-fé, a indenização vai para a parte, atos contra a dignidade da justiça, a indenização vai para a justiça pública. Beleza? Professor, só uma colocação. Claro. Eu acho que a própria justiça, ela faz com que isso aconteça. Por exemplo, no caso da justiça trabalhista, ela pede para citar a parte lá pelo sistema, em 48 horas. Só que pelo sistema, a parte tem 10 dias para acessar o sistema e depois desse 10º dia, que ele tem conta 48 horas. Eu acho isso um absurdo, professor. Mais ou menos, Washington, mais ou menos. A questão dos prazos, em especial no PJE, é porque o processo judicial eletrônico, por vezes, ele apresenta muitos problemas. Então, essa questão de permitir, de dar uma ciência tácita, foi uma forma de flexibilizar e compreender que o sistema ele demanda uma forma de adaptação, de uma implementação que seja razoável com o que se propõe. Então, assim, ele de fato tem 48 horas, mas a partir de quando? E se ele não teve acesso ao sistema? Como é que eu vou pressupor que ele teve acesso? Então, eu preciso dar um prazo que se entenda razoável para que eu possa pressupor de que ele tenha sido citado. Entendeu? Eu não posso achar que simplesmente porque está no sistema a pessoa teve acesso. Pode ser que o sistema teve instabilidade. E constantemente, quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver que o PJE constantemente fica fora do ar. Então, se eu coloco desse modelo, eu poderia causar um prejuízo. Então, para evitar que se tenha esse prejuízo, um prejuízo real, porque imagina o juiz foi lá, verificou que teve o processo eletrônico ficou 2 dias fora do ar. O prazo era 48 horas. Se eu tivesse que respeitar isso já de pronto 48 horas, sem qualquer tipo de prazo, para que eventualmente ele pudesse ter ciência daquilo, o juiz iria proferir uma decisão, essa decisão seria a revelia, o processo ia ter um deslinde totalmente diferente. E aí, lá na frente, a parte vai lá e peticiona falando de uma nulidade, e o juiz ia ter que voltar tudo em razão dessa nulidade. Então, não faria muito sentido. É por isso que a gente tem essa necessidade de dar um prazo, uma dilação de prazo, para que se tenha ciência no processo, tá bom? Mas a Justiça do Trabalho, eu tenho minhas ressalvas com a Justiça do Trabalho. É uma brincadeira entre os penalistas e o pessoal do direito do trabalho, mas eu não tenho muita proximidade com o direito do trabalho, não. Nem gosto, inclusive. Eu já vi um caso desse acontecendo. Eu, meu chefe e outra pessoa tentando acessar o PJE da Bahia. Nenhum dos três conseguia. Nesse É o Projude. A Bahia é o Projude. tentou tirar print da tela, tentou ligar também lá no PJE, verificar como é que a gente fazia, se tinha algum modo da gente, como se dizia assim, printar a tela ou fazer alguma coisa do tipo para, se não conseguir, né, a gente tem como provar que acessou, tentou
Sim. peticionar e não conseguiu. Só que, geralmente, a resposta que a gente recebe é: você pode fazer isso, mas o juiz não vai acatar a sua decisão. Você tentou peticionar, não conseguiu, problema seu. É basicamente isso que eles falam. Não, aqui no Distrito Federal é um pouco mais flexível com relação a isso. Até porque quando é verificado o problema, eles já colocam logo uma portaria de prorrogação de prazo. Aqui eu não tenho que mentir. O Distrito Federal realmente tem um problema PJE, sim, claro, mas é muito solícito com relação a isso, né? E os advogados normalmente costumam comunicar bastante essas ideias. Eu fico até zoando o pessoal lá, quando é da Bahia, é assim mesmo, o sistema sempre cai. Não, mas todo sistema cai muito, né? Mas se for uma estabilidade de sistema, aí sim eu acho que tem que prorrogar. Agora, se for realmente um problema específico da pessoa, eu acho que tem uns meios para tentar sanar isso. A sala da OAB, por exemplo, é uma forma de ajudar. Se eventualmente tiver no prazo, você pode mandar por fax e depois juntar a petição original. Então, existem formas de estar complementando isso daí. Então, Eu tem lembro essas que hipóteses. aqui no DF, do DF acatou, tranquilo, mas o problema é exatamente na Bahia. Alguns estados têm uma dificuldade maior, em especial por causa do modelo que usa. Então, o ProJude dá muito problema. A gente tenta acessar muito pelo Firefox, né? Que dizem que é o melhor para acessar o PJE. Isso. Lá eles usam os dois, né? O ProJude e o PJE. Aqui no DF a gente tem essa sorte de ser só PJE. Mas bem, a formação do processo, tá bom. Então a gente entendeu as partes, a gente já conversou bem sobre isso, e nós temos uma formação clássica que é envolvendo um triângulo, onde eu tenho autor, réu e juiz. Esse aqui seria o clássico do processo. Então, a triangulação clássica. Os réus como o autor e réu como parte, e o juiz fazendo ali o equilíbrio entre elas. Só que nós temos uma possibilidade de expansão desse ciclo, desse triângulo, perdão, onde eu tenho a intervenção de terceiros, onde terceiros podem interagir dentro desses elementos iniciais. Então, é uma pessoa que é interessada naquela ação e ela passa a ingressar como assistente, ou então eu faço uma denunciação à lide, onde há ali a necessidade de que uma outra pessoa participe do processo, porque ela tem algum tipo de responsabilidade de regresso, ou então, quando eu tenho uma empresa sendo processada e eu faço a desconsideração da personalidade jurídica, quer dizer, eu tiro a ideia de empresa e vou atingir os sócios. Então, essas modalidades de intervenção de terceiros, nós falamos de extensão ou expansão das partes no processo. Então, se a gente fala de concepção clássica, somente juiz, partes, autor e réu. Se a gente fala de extensão, nós falamos de envolver terceiros que não estavam no processo e passam a ser inseridos dentro do processo, tá bom? E aí agora uma questão de terminologia, que eu vou deixar para vocês, só por uma questão de evitar alguns erros, né? Eu sempre coloco isso, porque na prática eu vejo sempre muito advogado errando bastante, e enfim, são coisas que a gente não deve errar. Então, entrou com uma ação. Quem entra com a ação? Você pode chamar de autor, o cara que entra, e o cara que sofre, réu. Você pode chamar de requerente e o cara que sofre, requerido. Então, beleza. Temos ali o primeiro momento no processo de conhecimento. Se a gente vai para exceções, se a gente vai colocar alguma exceção, arguição de exceção, aquele que argue e promove a exceção é o excipiente e aquele que sofre é o exceto. Nos recursos, eu tenho recorrente e quem sofre, recorrido. Quem entra com recurso de apelação, nós chamamos de apelante e o apelado. O agravante no recurso de agravo de instrumento e o agravado, aquele que sofre. Embargos, nós falamos do verbo opor, então o embargos ali eu não coloquei o verbo, mas você tem ali, ó, o verbo dos embargos de declaração é a oposição, então opões, oposto, um embargo pelo embargante, e quem sofre é o embargado. Nas intervenções de terceiro, nós vamos ter o denunciado, o chamado, denunciado de denunciação à lide, o chamado para o chamamento ao processo, o assistente ou o interveniente. Então, além dessas nomenclaturas, eu esqueci de botar uma aqui, sobre o impetrante, quem entra com o remédio constitucional. Então, quando você apresenta um habeas corpus, você impetra o habeas corpus. Você impetra o remédio constitucional. Então, ele é o impetrante,
e nós temos a autoridade coautora como impetrado. Então, essas nomenclaturas, elas são utilizadas na prática. Não vou mentir, muitos advogados erram, em especial do verbo do embargo de declaração, que o verbo é opor e não interpor. Interpõe-se recursos, opõe-se a embargos. E aí, quando a gente fala de execução, nós vamos ter a ideia do credor e o devedor, sendo que um é o exequente e outro é o executado. Nos embargos de devedor, nós vamos ter embargante e embargado, procedimento cautelar, requerente e requerido. E sobre jurisdição voluntária, ou seja, quando não tem um litígio, nós vamos falar sobre interessados, porque daí não teria ali um conflito a ser solucionado. Professor, isso aqui na prática serve para quê? Só para vocês não errarem nomenclatura, tá bom? E se eventualmente vier essa terminologia em alguma questão, aqui você já tem a listinha de como são chamados, beleza? Bem, opa, esse slide aqui ficou sobrando. Vou até já apagar esse aqui da aula de civil. Vou salvar aqui e depois eu mando de novo para vocês. Pronto. Então, vamos lá. Uma diferença simples, muito importante, é que quando vocês estudarem direito civil, lá, vocês estão pegando direito civil 1, não? Teoria geral de direito civil? Sim. Sim. É direito civil, pessoas e bens. Ah, perfeito. Então vocês viram capacidade. Viram capacidade? Sim. Sim. É maior de 18 anos. Se for menor de 18 anos, a gente tem a questão da representação, se vai ser assistido, se vai ser representação. Quem pode fazer um contrato tem que ter capacidade. Então, beleza. Vamos lá. Capacidade processual e capacidade de ser parte são coisas diferentes. Então, capacidade de ser parte é de exercer o direito, de poder exercer o direito, de poder demandar, de poder estar ali pleiteando. Enquanto a gente fala de capacidade processual, é de exercício das faculdades processuais. Então, ali é de poder atuar dentro do processo. Então, se a gente fala de pessoa jurídica, de pessoa física, nós temos ali a capacidade de ser parte. Processualmente falando, eles vão ter representação por meio do seu patrono, do seu advogado. Então, quem vai ter ali a capacidade para poder pleitear, a capacidade postulatória? Os advogados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública como um todo. E a excepcionalidade é a do juizado especial, como eu falei para vocês, de até 20 salários mínimos. Tranquilo? Então, como eu já tinha adiantado, eu já tinha falado disso. Agora, pensem que dentro do nosso rol de partes, pode acontecer um fenômeno chamado de litisconsórcio. Que de acha isso, professor? Litisconsórcio é quando a gente tem a pluralidade de pessoas em algum dos polos. Seja ativo, ou seja, quem está ingressando, seja passivo, quem está sofrendo. Então, digamos que eu tenho uma responsabilidade que envolve ali a Adriane, o Ariel e a Dani. Então, esses três são devedores. Quando eu vou entrar com uma ação, eu vou processar os três. Então, eu entrando com a ação contra os três, eu tenho um litisconsórcio passivo, porque eu tenho uma pluralidade de réus. Quando tu vais entrar com uma ação nessa ideia de litisconsórcio passivo, eu tenho a pluralidade e cada um desses indivíduos no polo passivo que tem esse mais de um, esse plural, vão ser chamados de litisconsortes. Então, litisconsórcio é a pluralidade, o nome deles é litisconsortes. Litisconsórcio, litisconsortes. A individualização dessa pluralidade chama-se litisconsortes. O plural, a existência de mais de um, litisconsórcio. Tranquilo? Professor, o litisconsórcio pode ser só no polo passivo, ou seja, quem está sofrendo a ação? Não. Pode ser que o Eric, a Ioana e a Jennifer sejam credores. Os três emprestaram dinheiro para a Adriane. E a Adriane estava devendo para os três. Então, os três podem formar um litisconsórcio, pluralidade ativa. Cada um vai ser chamado de litisconsortes. Então, os litisconsortes é como a gente chama as partes dentro de um litisconsórcio.
Me fiz claro? Sim, professor. Show. Beleza. Eu vou pausando assim, qualquer coisa, se tiver muito rápido, vocês vão falando, tá, galera? Não deixa passar, não. Então, aqui eu coloquei a classificação. Primeiro, na questão do litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo, e eu posso ter o litisconsórcio em ambos os polos. É possível também. Lembrando só que os camaradas que estão inseridos vão ser os litisconsortes. Quanto ao momento, eu posso ter logo no primeiro momento da ação uma pluralidade de réus ou de autores, sem problema. Só que pode ser que ao longo do processo tenha necessidade de chamar mais pessoas ao processo, de que pessoas passem a intervir naquele processo. Então, um exemplo para vocês, onde eu posso ter mais de uma pessoa sendo inserida, isso é o mais simples. Uma desconsideração da personalidade jurídica. Professor, diabo é isso aí. É quando eu estou entrando com uma ação contra uma empresa e eu verifico que aquela empresa utilizou dessa fachada de PJ para causar dano, para causar ali atos ilícitos, para que haja uma confusão de patrimônio. Então, o artigo 50 do Código Civil diz que, preenchidos os elementos, eu posso ter a desconsideração daquela personalidade jurídica, ou seja, eu tenho ali a empresa no primeiro momento, eu vou desconsiderar aquele CNPJ para pegar e atingir o quê? Atingir os sócios. Então, olha que interessante. Eu tinha a PJ e agora eu tenho, com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o ingresso dos sócios na demanda. Então, eu passo a ter ali uma pluralidade de pessoas que envolvem um polo passivo. Então, nasce ali um litisconsórcio. Passivo ou ativo? Passivo. Tranquilo? Então, momento, na própria proposição da ação e pode acontecer posteriormente. Tranquilos? Tranquilo? Show. Tá falando tranquilo aí, porque cada vez mais a gente vai caminhando. Então, a gente já viu sobre aonde pode correr, o momento que pode ocorrer, e agora sobre o relacionamento desse litisconsórcio com o processo. Peraí, professor. Como Professor, assim? só uma pergunta. Claro. Peraí, deixa eu só ver aqui. Qual é a vantagem de um litisconsórcio, por exemplo? Se você é o autor, não seria melhor ter vários processos individuais ou processar todos de uma vez? Qual é a vantagem ou a desvantagem disso? Lembra que lá atrás a gente falou sobre o Instituto da Conexão e da Continência, que reúne os processos? Sim. Imagina que eu estou processando várias pessoas pelo mesmo fato. Se eu tiver decisões conflitantes, em vez disso ser benéfico, isso pode ser prejudicial. Então, é melhor que eu, entendeu? É melhor que eu tenha essa reunião dessas pessoas num polo passivo, e aí eu processe todas elas de uma única vez, quando eu tiver um fato ensejador. Se forem fatos distintos, tudo bem, vai ser uma ação para cada um. Mas se for o mesmo fato, é importante que eu tenha essa reunião para evitar decisões conflitantes. Entendi. Entendeu? Agora, tem situações que esse litisconsórcio, ele deve acontecer porque é chamado de litisconsórcio obrigatório. Então, o Washington, ele já estava falando, professor, no caso do casamento aí e tal, imaginem vocês o seguinte, está acontecendo uma penhora da casa onde mora o casal. O patrimônio é do casal. Se eventualmente somente o esposo está sofrendo aquela ação, a mulher dele vai estar sendo ali atingida diretamente pelos efeitos daquela demanda. Então, nesse sentido, é necessário que a cônjuge participe da demanda junto com o seu cônjuge. Então, eu preciso que os dois participem daquela demanda, porque o direito vai atingir aos dois. Então, nesse caso, eu vou ter um litisconsórcio passivo, porque está sofrendo a demanda, necessário. Os dois necessariamente precisam estar respondendo àquela demanda. Agora, acontece um litisconsórcio facultativo. Então, um exemplo que tu falaste aqui, vamos pensar num exemplo. Nathan, tu comprou um produto online. Então, tu compraste um produto da Casas Bahia. E aí, esse produto veio com um defeito. A Casas Bahia disse que a responsabilidade era somente da empresa que produziu aquele bem.
porque seria uma garantia da empresa e não dela como vendedora do produto. Entenda, nessa discussão você pode ingressar com uma ação diretamente contra a empresa, sobre a garantia da empresa. Só que não faz sentido você também colocar a Casas Bahia, que foi aquela que vendeu o produto da empresa? Faz ou não faz? Faz. Sentido. Mas, no caso, como fornecedor, eles respondem solidariamente ao fabricante, né? Exatamente, aí você já falou da solidariedade. Então faz muito sentido que você coloque os dois. Só que se eventualmente tu ingressar só com um, você pode? Contra só um? Você pode propor ação só contra a Casa Bahia ou só contra a empresa? Pode. Pode, você pode escolher. É a sua disponibilidade de fazer isso. Então esse litisconsórcio, ele é facultativo. Então, as relações onde exigem o litisconsórcio obrigatório, necessário, eu preciso necessariamente que tenha pluralidade de réus. Por quê? Porque aquele direito vai estar atingindo necessariamente a ambos. Agora, o facultativo, eu posso ou não ter. Então, eu já vi que eu posso ter pluralidade, tanto no polo passivo quanto no polo ativo, credor ou devedor, e ao mesmo tempo. Eu já vi que pode ser no início da ação ou depois do caminhar da ação. E eu tenho ainda que ele pode ser necessário, obrigatório, cogente, imperativo, tudo é sinônimo, ou então facultativo, dispositivo, opcional, que pode ou não ter, beleza? E aí, o último elemento é quanto à igualdade da decisão. Bem, nós podemos ter que dentro do litisconsórcio, aquela decisão atinja todos do litisconsórcio de maneira igual. Então, a gente chama isso de litisconsórcio, uma decisão equânime, igual, que vai atingir os seus efeitos para todos os litisconsórcios. Então, todos do litisconsórcio são atingidos. E não unitária, quando há uma individualização das responsabilidades. Então, por exemplo, quando a gente fala de direito de obrigação e existe uma solidariedade passiva, ou seja, eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo, então eu tenho um litisconsórcio, e ali eles tinham que entregar, por exemplo, uma saca de arroz em determinado período. Então, os dois Nathans e o Washington foram contratados por mim, porque eles têm ali uma questão de venda de circunstâncias agrícolas, enfim. E aí eu fui lá e encomendei dos três 2 toneladas de feijão. E aí eu paguei antecipado R$ 10.000. E aí, no nosso contrato, havia ali uma cláusula penal, que se eles descumprissem, eles iriam me dar uma indenização de R$ 30.000. Não, não pode, porque tem que ser no máximo limite legal. Então, uma cláusula penal de uma indenização de R$ 10.000. Então, eu paguei 10 mil e coloquei uma cláusula. Se vocês me pagarem, além de me devolver o dinheiro, vocês ainda vão me dar mais R$ 10.000. Só que aí, o que aconteceu? O Washington um dia foi fazer uma festinha, aí foi fazer um churrasco, e botou fogo na plantação. Como ele deu causa a isso, e existe essa cláusula penal, quando da decisão e verificar quem agiu com culpa ou dolo na questão do dano, o juiz pode determinar a aplicação da cláusula penal para aquele que causou o dano. Então, os três vão ter a responsabilidade de devolver os 10 mil, vão me devolver o que eu paguei, e essa cláusula penal, aquele que causou o dano, pode ser cobrado a integralidade. Ou seja, aquela multa de 10 mil que a gente colocou como cláusula penal, pode ser cobrada do Washington. Então, o juiz vai pegar e vai determinar que o Washington pague porque ele teve a culpa. Então, eu tenho um litisconsórcio passivo, ou seja, eu tenho uma pluralidade de réus, só que um deles vai ter uma consequência jurídica diversa, mais grave. E aí, nesse caso, a gente fala de uma decisão não unitária, porque ela vai ter efeitos diferentes para cada um das pessoas do polo passivo. E aí, galera? Entenderam? Isso aqui foi um churrasco. Esse foi um churrascão bom, né? Tranquilos? Tranquilo, professor. Por enquanto tá tranquilo? Vocês acham que já foi muito pesado? Por enquanto tá dando para ir. Então, beleza. Show. Tá tranquilo ainda. Tá pesado, mas tá dando para ir. Então, show. Beleza. Eu tenho uma dúvida. Diga. No caso aí que o senhor explicou, se são 3 indivíduos, 2 pagou e um não,
eles poderiam ser excluídos do processo e deixar, no caso, apenas o Washington? Não, porque mas é questão de responsabilidade solidária. Quando tem responsabilidade solidária, o credor pode exigir de qualquer um deles um montante total. Então, aí, nesse caso, é porque tem uma condição especial sobre responsabilidade solidária. Entendi. No caso, se não houvesse, os outros dois poderiam ser excluídos. Sim, sim. Se não houvesse ali a disposição de solidariedade, sim. Tranquilo? Lembrando que a solidariedade, ela não se pressupõe, ou ela deriva de contrato, ou ela deriva da lei. Tá bom? Ok. Show. Beleza. Agora, nós vamos falar simplesmente de um dos conteúdos que mais cai na prova do OAB sobre processo civil. Sem sombra de dúvidas, esse daqui, quando eu estou dando aula no cursinho, é aquele que mais cai. Eu falo para parar tudo, prestar atenção em dobro, redobrado, porque isso sempre cai nas provas da OAB. Intervenção de terceiros. Então, pensa, a gente tem aquela relação inicial do nosso triângulo. Juiz, autor e réu. A gente já viu a possibilidade de ter pluralidade de partes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A intervenção de terceiros é quando eu tenho a possibilidade de expandir esse rol e fazer com que pessoas que não estão naquele primeiro momento do processo passem a ingressar nesse processo. A ideia é que o processo seja mais rápido, que ele seja mais harmônico e que eu ganhe, de fato, celeridade processual e uma economia processual, porque, às vezes, o teor decisório vai atingir de outras pessoas e eu posso antecipar esses efeitos se elas participarem do feito, do processo. Então, aqui eu vou ampliar o rol de participantes por intervenção de terceiros. A primeira intervenção de terceiro é aquela onde eu tenho a assistência. O assistente, o que cabe ao assistente? Cabe ao assistente, primeiro, ele tem interesse na resolução da demanda, ele pode ser juridicamente afetado por isso, ele tem interesse que aquela demanda seja julgada procedente, mas ele não pode agir de maneira autônoma. Então, vamos pensar o seguinte, de uma ideia onde a gente fala de um assistente que tem interesse numa demanda. O Washington, ele está alugando um imóvel meu. Então, ele está ali na função de estar alugando um imóvel meu. Então, eu tenho uma relação de locador e locatário. Só que ele faz uma sublocação para o Natan. E quando ele faz essa sublocação, olha que interessante. Eu tenho aqui uma relação entre eu e o Washington e o Natan. Qualquer um dos dois. Ou o Cavalcante ou o Bernardo. Se o Washington, eventualmente, estiver discutindo sobre o meu contrato de locação, eu vejo que aqui o sublocador, o Natan, ele tem um interesse nessa demanda. Então aqui ele pode participar realizando o que a gente chama de assistência. Ele vai estar assistindo aquela demanda, auxiliando, sempre pense que a assistência ela fica condicionada. Você só não vai ter, só no caso da assistência extraordinária, aquela legitimidade extraordinária, que é aquela onde o assistente ele vai poder peticionar, mas eu já falo disso. Mas nesse caso aqui, a sublocação ela vai ser atingida diretamente. Então, ele tem interesse que aquela demanda seja julgada procedente para o Washington. Então, nesses casos, se o Washington não apresentar uma petição, ele pode apresentar. Se o Washington, ele pode auxiliar na produção de provas. Agora, ele não pode ir contrário ao Washington. Então, ali, a assistência simples limita a atuação do assistente, porque ele não pode ir contrário. Ele pode agir na omissão e ele pode agir corroborando. Nunca de forma... Não nunca, mas ele não pode ir contrário à forma do autor e do réu, tá bom? Professor, a assistência pode acontecer tanto no polo ativo quanto no polo passivo? Sim, desde que seja demonstrado que há ali um interesse jurídico naquela decisão. Então, é um terceiro que ele entra porque ele tem interesse no resultado daquela demanda. Então, nós temos duas hipóteses de assistência litisconsorcial. Uma, que a gente vai falar da tradicional, que é a assistência de uma das partes para que tenha uma sentença favorável. Existe uma relação com o assistido. Então, esse exemplo da locação e sublocação é o mais clássico. Eu tenho um interesse para que o locatário ele tenha sucesso na demanda. Porque eu estou fazendo uma sublocação. E eu tenho ainda a hipótese onde o
assistente tem um interesse próprio. Então, por exemplo, digamos que o Washington e o locador, então a relação de locador e locatário, está discutindo sobre a possibilidade de sublocação. Opa! Aí eu já não estou mais falando do direito só do Washington, eu estou falando de uma intervenção direta na qual o sublocador tem interesse para defender interesse próprio. Então, ele tem que entrar na demanda, ou ele, na verdade não tem, né? Mas ele pode entrar na demanda justamente para defender sobre a hipótese da manutenção da sublocação. Então, ali eu tenho uma excepcionalidade, uma legitimidade extraordinária, uma assistência extraordinária. Então, nesse caso, quando tiver somente o interesse para que seja julgado procedente, beleza, show de bola. Vou ter uma assistência simples. Quando eu tiver um terceiro que intervém para defender o direito próprio, aí nesse caso nós vamos ter uma assistência excepcional, extraordinária, que aí no caso ele vai estar defendendo o direito próprio. Tranquilos? Beleza? Sim. Por enquanto de boinha? Tô sentindo essa voz desmotivada aí, galera. Porque é muita coisa, professor. Eu sei, Muito detalhe. Não, são muitos detalhes. Mas fiquem tranquilos, sabe por quê? Eu não vou pegar e hoje enfrentar tudo que eu tinha proposto, porque eu tinha esquecido da questão da existência das teorias que eu não tinha falado antes. Bem, então, primeira hipótese que a gente falou foi de assistência, tá bom? Agora, eu tenho uma hipótese onde uma das partes, ela não é propriamente uma intervenção de terceiro, não está disposto na intervenção de terceiro, mas anteriormente a gente tinha isso previsto no título da intervenção de terceiros. Mas aqui é a chamada nomeação à autoria. A nomeação à autoria é uma alegação de ilegitimidade por uma das partes, que vai dizer, olha, eu não sou a parte legítima para estar recebendo esse processo. Na verdade, é fulano de tal. Então, seria uma arguição de ilegitimidade. Não vai estar disposto, como os demais, na mesma estrutura de intervenção de terceiros. Então, quando a gente fala da própria intervenção de terceiros, ao analisar o CPC, nós vamos ter aqui que elas vão estar restritas à seguinte hipótese. Nós vamos estar falando das circunstâncias onde eu tenho a assistência, a denunciação ad lite, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então, essas são as hipóteses que vão estar previstas lá no artigo 119 do CPC até o artigo 138. 138. Então, essas são as hipóteses de intervenção própria. Mas eu estou trazendo isso da nomeação da autoria porque era como tinha anteriormente no código anterior, e anteriormente no código anterior é redundância, óbvio, como a gente tinha no código 73, que ela estava presente como intervenção de terceiro, e hoje ela é só simplesmente alegação de ilegitimidade passiva. Agora, a denunciação ad lite e o chamamento ao processo, esses dois aqui a gente precisa dar um stand-by, e aí eu vou encerrar, depois de explicar, e na próxima aula a gente vai pegar artigo por artigo e destrinchar cada um deles. Denunciação ad lite. A denunciação ad lite, ela tem uma natureza cogente, obrigatória. Ela diz o seguinte, que quando eu tiver numa relação um terceiro que ele vai ter que reparar o dano que ele causou ao réu, ele deve participar da demanda. Como assim, professor? O Washington comprou uma casa. Comprou uma casa do quem vai ser... Deixa eu ver quem vai dar o golpe dessa vez. Deixa eu escolher outra pessoa aqui. O João... Pode. O João... Olha, a minha genitora passando aqui atrás, mas é isso. O João, ele comprou uma casa do Washington. Washington, você que vai ser o picareta dessa vez. Tá bom. Tá bom? Então, o Washington vendeu essa casa que não era dele. Vocês já devem ter ouvido falar daqueles contratos de cessão de direito, coisa que a gente mais vê por aí. Muito. Mas muita. E vendeu para mim. Aliás, vendeu para o João.
O João estava lá, de boa na lagoa, dentro da sua casa, quando eu pego e descubro que a minha propriedade, eu, Felipe, sou o proprietário daquilo, a minha propriedade estava lá invadida com o João morando nela. E aí eu entro com uma ação para retirar o João daquela casa. Obviamente, eu quero voltar até minha casa. Então eu quero expulsá-lo. Nessa reintegração, foi verificado que o João sofreu um golpe do Washington. Esse fato de você vender algo como se seu fosse, faz nascer dentro do direito civil um instituto que a gente chama de evicção. Ou seja, eu poder cobrar daquele que me vendeu algo que não tinha a propriedade. Só que pensem vocês o seguinte, é mais fácil eu entrar com duas ações, ou seja, primeiro eu tiro o João e depois o João entra com uma ação cobrando aquele valor do Washington, ou na mesma ação o João participa, junto com o Washington que passa a ser denunciado, o juiz já sentencia mandando o João vazar de lá e ao mesmo tempo já manda o Washington ressarcir o prejuízo causado ao João. Não é mais célere? Não é mais rápido? Não é mais rápido? Sim. Claro, muito mais rápido. E aí, então, existem algumas regrinhas sobre isso, que a gente vai abordar melhor na próxima aula. Mas eu quero que vocês tenham em mente que falou de assistente jurídico, assistência, você vai falar de interesse na demanda, interesse na procedência da demanda. Se eu falei de denunciação à lide, você vai falar sobre direito de regresso, de que uma parte foi lesada e a outra pode pleitear o regresso. A outra pode pleitear que se tenha o regresso daquele bem, daquele dano que foi causado. Então, eu tenho ali o direito de regresso a poder cobrar aquilo que foi causado como prejuízo. Beleza? Então, isso é denunciação à lide. Lembra? Assistência e interesse, denunciação à lide, esse regresso, essa questão de ressarcimento. Já na última hipótese que a gente vai ter hoje, nós vamos falar do chamamento ao processo. O chamamento ao processo, ele vai trazer um terceiro para dentro desse processo que tem uma corresponsabilidade. Então, quando a gente falou alguns minutos atrás sobre responsabilidade solidária, quer dizer que mais de uma pessoa tem a responsabilidade de estar atuando naquele processo. Então, mais de uma pessoa tem a responsabilidade, a co-obrigação. Então, o chamamento ao processo é quando eu tenho a hipótese de trazer ao processo pessoas que possuem responsabilidades comuns. Então, independente dele aceitar ou não, a ideia do chamamento ao processo é a corresponsabilidade. E o exemplo mais claro é a hipótese de responsabilidade solidária. Tranquilos? Tranquilos? Tranquilo. Sim. Então, o que eu quero que vocês fixem hoje, para a gente entrar na aula que vem abordando isso de forma específica? Obviamente, eu quero que vocês leiam os artigos, mas, em especial, o macete. Que quando a gente vai falando de intervenção de terceiros, nesse primeiro momento, nós falamos de assistência e aí o interesse jurídico na procedência da demanda. A denunciação à lide, quando eu tiver o direito de regresso, como alguém vai ter que pagar um efeito regressivo, alguém vai ter que assumir aquele caso, existe ali uma condição de um que foi lesado e ele participa da ação e o outro que entrar tem que ressarcir esse camarada. Então, ali a palavra-chave é regresso, ressarcimento. O chamamento ao processo, quando eu tenho ali co-obrigações. Então, o exemplo mais claro é a responsabilidade solidária, onde eu tenho co-obrigados, pessoas que vão ter que agir a reparar aquela questão, aquele dano. Então, numa responsabilidade solidária, por exemplo, digamos que eu fiz um contrato e eu tinha a Adri, o Ariel, e a Dani. E os três são devedores solidários. Na solidariedade, eu posso ingressar contra qualquer um deles. Mas quando se tem o chamamento ao processo, os três participam do processo. Isso promove a celeridade, ok? Então, co-obrigações é o macete. Professor, mas ainda está faltando algumas, não tá? Tá. Nós vamos falar ainda de desconstituição da personalidade jurídica e o amicus curiae. E o que são esses dois? A desconstituição da personalidade jurídica é quando eu tenho a ideia de uma PJ
uma pessoa jurídica, então ali eu tenho um CNPJ, e essa empresa, ela preenche ali os moldes do artigo 50 do Código Civil, ela busca uma fraude, ela busca lesar o credor, ela buscou causar algum embaraço no provimento daquela demanda. Então, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica para que eu tire ali do polo passivo a ideia só da empresa e eu traga quem? Os sócios. Então, eu trazer os sócios para o polo passivo para que os sócios respondam dentro da demanda. Esse incidente, ele pode ocorrer durante as fases do processo ou na própria inicial, no processamento inicial. Qual é a diferença? É que quando eu faço na proposição da ação, ela vai seguir ao longo do processo. Agora, se eu fizer ao longo da ação, é necessário que você tenha uma petição autônoma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque se eu estou processando a PJ e ao longo do processo eu percebi que aquilo ali era uma fraude e eu peço a desconsideração, eu crio um incidente, aí os sócios vão participar para falar, opa, não, peraí, não tem nada a ver com isso não pode, não preenche os requisitos, ou preenche os requisitos. Então, eu tenho que suspender o processo principal para analisar essa desconsideração. Então, se ela for apresentada no início do processo, beleza, porque daí os réus já vão ser chamados para participar, os sócios já vão ser chamados para participar. Então, se for ao longo do processo, é uma ação incidental, é um movimento incidental que aí vai suspender a ação principal e aí os sócios vão ter que falar, opa, não cabe isso, espera aí, não tem essa responsabilidade. Então, essa é a desconsideração clássica. E nós temos ainda a possibilidade que pessoas jurídicas sejam atraídas a um processo. O sócio está sendo processado, mas ele usa a PJ como um instrumento para jogar o patrimônio ou, de alguma forma, criar algum embaraço, algum tipo de fraude. E aí, então, eu posso fazer com que saia da pessoa física para a pessoa jurídica. É chamado de desconsideração inversa, quando eu tenho da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, desconsideração da personalidade jurídica, eu vou ter tanto a possibilidade de sair da empresa para o sócio, quanto do sócio para a empresa. Me fiz claro? Tranquilo, gurizada? Sim. Show. Sim. E aí, por fim, o amicus curiae é uma possibilidade de uma intervenção de uma entidade, de um grupo, onde vai ter uma pessoa que ela vai participar, mas não no sentido de ser parte. Ela vai auxiliar, na verdade, o juízo. Então, o amicus curiae, ele vai ali para, claro, no interesse de um grupo, de alguma entidade especializada, representativa de alguma classe, mas vai para auxiliar ao juízo. Então, a forma com que ela se manifesta, ela fica muito limitada, porque diferente das outras, por exemplo, o assistente, ele pode, na ausência de manifestação da parte, apresentar petições, recursos, enfim, só não pode agir de forma contrária. Na nomeação à autoria, ele vai participar como parte, denunciação à lide também, desconsideração da personalidade jurídica de igual forma. Então, o amicus curiae ele não vai ser parte, ele vai ser um auxiliar do juízo. Ele vai poder opor embargos, e essa resolução que permite a intervenção dessa entidade para auxiliar o juízo, o juiz pode oficiar, requisitar, e o próprio juízo vai determinar quais são os poderes que ele vai poder ter para que tenha ali a intervenção. Então, ele vai estar representando algo maior, ele vai estar sobrepondo o interesse das partes, porque ali existe um interesse que versa sobre uma repercussão de uma repercussão social, ou de uma classe social, ou de um grupo específico, uma entidade especializada. Então, essa é a ideia do amicus curiae. Oi. Alguém perguntou? Não? Então, para a gente encerrar, e na próxima aula, a gente abordar artigo por artigo. A assistência, você vai lembrar do quê? Interesse na procedência da ação. Eu tenho a clássica, onde ele vai só auxiliar, e eu tenho a extraordinária, que é quando o próprio direito dele acaba sendo posto e ele precisa intervir. Então, assistência. Denunciação à lide, quando eu tiver necessidade de regresso. Eu tenho ali uma circunstância onde um camarada
vai ter que acabar arcando com o prejuízo que ele causou a alguém. Então, aí eu denuncio a lite para que ele passe a integrar aquela demanda, para que eu tenha ali a questão desse ressarcimento, o regresso. Quando eu falo de chamamento ao processo, eu vou estar falando de co-obrigações. Qualquer um daquelas pessoas são co-obrigados a responder. Então, o grande bizu seria a solidariedade. Então, falamos dos 3 principais. Agora, os outros 2. Desconsideração da personalidade jurídica. Da PJ para o sócio e a inversa do sócio para a PJ. Preencher os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Professor, mas eu vi que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, relativiza isso. Isso. O Código de Defesa do Consumidor flexibiliza essa hipótese da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, via de regra, a regra geral é o artigo 50 do Código Civil. E, por fim, o amicus curiae, ele intervém como auxiliar do juízo, quando o interesse daquela ação sobrepõe as partes e atinge uma coletividade. Então, cada uma dessas modalidades de intervenção tem um bizuzinho sobre a sua natureza. Lembrou disso? Aí depois a gente só vai agora atingir as especificidades de cada um. Mas sempre mentalizem a ideia geral. Tranquilos? Tranquilos? Tranquilo, professor. Reside alguma dúvida, galera? Acredito que não. Tem certeza? Sinceramente, todas, mas vamos estudar e depois a gente tira. Eu estou sendo sincero com o senhor. Eu concordo. É que às vezes é muita informação e a gente não percebe um teor prático se a gente não digerir isso. Então, vamos fazer um seguinte combinado entre nós. Vocês vão pegar o material, saiu um errinho, eu vou mandar no grupo de novo, só a questão que saiu ali um slide que era de obrigações que eu utilizei na turma de obrigações. Mas eu vou corrigir e mando de novo. Eu vou pedir que vocês leiam os artigos, tá bom? Inclusive, eu colacionei os artigos no próprio material. E que na próxima aula, quando a gente for abordar artigo por artigo, então se tiver alguma dúvida, vocês me tragam para a gente começar a aula já tirando essas dúvidas, depois entra em ponto por ponto de cada dispositivo de intervenção de terceiros. Galera, essa matéria é muito importante. A cobrança dela é absurda na prova do OAB. E para tese defensiva, na próxima aula, me lembrem, eu vou falar para vocês sobre uma tese onde aconteceu exatamente esse instituto e a causa era absurdamente grande e foi o dinheiro mais mole que eu ganhei na vida, porque havia ali uma condição que estava faltando e que aí a nossa tese foi abarcada e a gente conseguiu terminar o processo somente com essa tese de intervenção de terceiros. Belezinha? Ok. Show. Então, galera, eu encerro por aqui, eu agradeço.